Doutora, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pela essa parceria, por estar vindo aqui, né? A gente está trocando essa informação, essa conversa. É muito importante, né, para os policiais estar esclarecendo, sabendo qual que é essa nova diretriz, o que pode ou não fazer, enfim, as dúvidas, né? Exatamente. Enfim, boa noite a todo mundo, né, que está assistindo. E é isso. Boa noite, doutora. Fique à vontade. Boa noite para todo mundo que está aí assistindo a gente ou que está ouvindo. A gente foi, não, surpreendido não é bem a palavra certa, né? Mas a gente já esperava por alguns movimentos que a gente já acompanha, não faz muito tempo, aliás, faz bastante tempo, já desde 2019, o próprio Exército Brasileiro ele já tem normativas parecidas, mas a PMESP, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela lança, então, hoje, no dia de hoje, uma diretriz onde basicamente ela menciona e ela se baseia na Constituição Federal, ela se baseia em vários decretos-leis internos, em várias leis internas e algumas leis federais, dentre elas algumas recentes, como a Lei de Proteção de Dados e a Lei de Abuso de Autoridade, para lançar, então, uma diretriz sobre a atividade militar, né? E aí eu ouso dizer que ela é muito mais voltada para a atividade policial militar, do que a atividade bomberil, embora eu mesma já tenha defendido, né, uma oficial bombeiro no Rio de Janeiro por uma situação parecida, mas é claro que a atividade policial militar ela é a mais exposta mesmo, mas a gente vai usar aqui o termo Sim, militar, porque é um termo mais genérico e dizer que os militares não estão sujeitos a isso também não seria totalmente justo da nossa parte, né? Então, sim, a PMESP, ela lança uma diretriz onde ela se baseia na Constituição Federal, ela se baseia em algumas as normas internas, em alguns decretos-leis, ela se baseia em algumas legislações federais, como as recentes leis do abuso de autoridade e da Lei de Proteção de Dados. O que nos chama a atenção, Jéssica e demais militares aí que estão nos acompanhando, não é de sim. hoje que nós temos o grande problema atividade militar versus mídias, versus redes sociais. Né? E isso não é um problema só aqui no Brasil, isso é um problema a nível mundial mesmo, né? A gente teve Sim. alguns TikToks aí de US Army, de Mariners, né, de SEALs, que aí também acabou tendo alguns tipos de problemas internos aí nas corporações, também conhecidas internacionalmente por grandes respeito de normas de hierarquia e disciplina. Então, isso não é um problema Sim, brasileiro, né? Isso é sim, um problema da própria sociedade altamente conectada que a gente vive, né? sim, O que nos chama a atenção, né? Aliás, me chama a atenção como advogada e sabendo do impacto que isso trouxe já na primeira leitura, logo nas primeiras horas da manhã. Essa diretriz, ela visa, ela é muito clara quando ela diz que o poder dela é de orientar e de fiscalizar a postura e conduta dos militares nas redes sociais. E aí ela cita todas as redes sociais possíveis: TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, youtuber, YouTube. São essas principais em termos de imagem e som e de mídias digitadas. Ela cita o Telegram, ela cita o WhatsApp. E aí a sim, gente começa uma problemática. Tá? Então, o nosso objetivo aqui não é problematizar algo que já está deveras problematizado. Né? O nosso objetivo sim, aqui é orientar e entrar no embate naquilo que começar a invadir uma questão pessoal, uma questão de identidade, uma questão que é, inclusive, constitucional. Então, Jéssica, primeiro a gente tem que entender quem é o militar. O que é essa figura do militar? Né? Seja federal ou seja das forças auxiliares. Quem é o militar? Bom, o militar ele é um ser especial. Ele não é comum, ele não é um civil, ele é um militar. sim, Então, ele já é um ser que, por si só, ele tem uma tratativa da legislação, uma tratativa política, social, jurídica, econômica, totalmente diferente, tá? Os militares, ele é um ser especial. O militar, ele é um ser especial. Então, vamos lá. Então, a gente tem o militar, que ele é um ser especial, regido por normas bem específicas, regidos pelo princípio da especialidade, tá? E aí a gente tem um monte de normas que vieram depois da indústria da rede social, que começou a trazer tantos de sabores, como também facilidades para o militar. Aí a gente tem essa diretriz, que ela diz que o militar, ele não pode fazer um monte de coisa, né? Ele não pode, por exemplo, usar as suas redes sociais para expor símbolos da corporação. Ouso dizer que numa interpretação ali do item 5 para frente, ouso dizer que a interpretação, inclusive, é de que sequer o militar pode se apresentar como militar nas redes sociais. Ele não pode ostentar a sua farda, ele não pode ostentar símbolos da corporação, ele não pode ostentar a sua atividade. Bom, mas aí existe um limitador.
né? E para mim é aí que a diretriz ela começa a se tornar um tanto quanto bem desvirtuada e bem desviada daquilo que a norma constitucional nos diz. Sejamos todos aqui muito sinceros, estamos aqui em quase 100 militares, né, nos ouvindo e conversando e batendo papo com a gente. Todas as polícias militares, as Forças Armadas, todo mundo aqui tem regulamento disciplinar. Tá? Todo mundo sabe o que pode e o que não pode fazer. Né? Nós temos um Código Penal Militar, nós temos um Código de Processo Penal Militar que dita as normas, inclusive penais, implicações criminais, né? Acerca de condutas quando eu exponho a corporação, quando eu exponho símbolos, quando eu exponho a atividade militar de alguma forma. Tá? Então, essa diretriz, ela vem falar mais do mesmo, mas ela vem falar mais do mesmo de uma forma um tanto quanto agressiva e, ouso dizer, bem teratológica. Tá? Para mim, a diretriz, da forma como ela está escrita, ela chega a invadir a questão da identidade do militar. A gente começa a fazer contas. Tá? Nós temos o regulamento lá de 1000 e alguma coisa, bem antigo, o nosso conhecido e querido chamado R200. O R200 E deu um pane, gente. Será que é a minha internet ou a internet da doutora que tá ruim? Vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Ou será que eu que caí? Pronto, gente, voltamos. Voltamos. Então, assim, Jéssica, vamos voltar lá para o R200. O R200, lá no artigo 16, e o R200 é um documento que eu uso muito, porque ele me conceitua o que é pronto emprego, ele me conceitua um monte de coisa, o que é material bélico, o que é função de comando, o que é estar em serviço, o que não é estar em serviço, mas vamos lá para o artigo 16. O artigo 16 do R200, ele diz o seguinte: a atividade militar, ela é exclusiva, permanente e continuada. Tá? Tanto é que o militar, com raras exceções, ele não pode exercer outra atividade remunerada. Por quê? Porque a atividade militar ela é exclusiva, permanente e continuada. Ou seja, Sim. eu sou militar 24 horas, inclusive de folga. Inclusive, eu tenho o dever de agir enquanto militar, mesmo de folga. Portanto, se eu sou militar 24 horas, se isso se confunde com a minha própria identidade civil, porque civil não sou militar. Ou seja, a minha identidade como pessoa, como ser humano, como portador de direitos e responsabilidades do contrato civil, da qual nós vivemos, ele me diz que eu não sou comum, eu não sou civil, eu sou militar. Então, o R200 lá no artigo 16, ele me diz, você é militar e você é militar para sempre, a não ser que você deixe de ser por situações específicas, tá? Então, como que eu vou, nas minhas redes sociais, no atual momento que nós vivemos, né, na atual sociedade conectada que a gente vive, como é que eu vou descolar a minha identidade? Como é que na rua, como é que durante 12 horas, ou numa escala de 24, ou numa escala de 36, eu sou militar, mas nas minhas redes sociais, aí eu tenho que colocar que eu sou outra coisa. Eu tenho que colocar que eu sou professora, que eu sou cosmético, que eu vendo Avon, que eu faço, enfim, qualquer coisa. Mas eu não posso dizer que eu sou militar. Ou seja, se esquece, quando se coloca essa diretriz, se esquece que o militar, ele não é civil, ele é militar. E isso está dentro da identidade dele. O que essa diretriz ela busca fazer, ela busca descolar a identidade militar do ser humano João da Silva. E isso é impossível. O processo de desmilitarização, para quem está na ativa, na reserva remunerada, ou na condição de reformado com vínculo com o Estado, ou com as Forças Armadas, é um processo impossível. Porque a sua identidade é uma identidade militar. A sua identidade física é uma identidade militar. Então, esse descolamento, ele é algo impossível, e é o que essa diretriz busca fazer. E a crítica que eu faço aqui é porque não é de hoje, né? Nós temos um Código Penal militar que ele data de 1969, tá? Não é de hoje que o nosso Código Militar, ele traz lá no seu artigo 166 já uma norma, um comando legal, um comando normativo de dever ser, como que o militar deve se portar. Então, lá quando o Código Penal Militar veio, ele já disse, lá no artigo 166,
sobre a rúbrica. Publicação ou crítica indevida está proibido o militar de fazer. Ou seja, nós temos uma norma lá de 1969 que já dizia o que não podia fazer. Todas as polícias e as forças armadas, todas as forças e as forças auxiliares do Brasil e do mundo, eles possuem regulamentos disciplinares com normas e comandos de dever ser e dever não ser. Portanto, todo mundo aqui, todo mundo que é militar, sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Ele sabe que ele não pode fazer uma dancinha no TikTok, fardado, sem camisa, ostentando uma arma aqui, com a insígnia ou o brasão da força a qual ele pertence. Ele sabe que ele não pode fazer isso. Sim. Agora, o que me espanta é uma corregedoria do tamanho da corregedoria da PEMESP. O que ela faz? Ela diz, ó, eu tô lembrando para você o que você não pode fazer. E aí ela elenca 9 páginas para falar o óbvio. Só que além dela falar o óbvio, ela começa a invadir um pouco o campo e ela entra numa situação perigosa porque ela depõe contra ela mesma. Quando essa diretriz me fala, você está proibido de nas suas redes sociais de mensagem, inclusive WhatsApp, se apresentar como policial militar e falar sobre o seu serviço. Tá, então a gente vai ter que começar a deletar todos os grupos de escala, por exemplo. A gente vai ter que começar a deletar todos os grupos de serviço. Que se alguém conseguir me apontar uma OPM, uma OBM, que não tenha grupo de WhatsApp para controlar, monitorar, fiscalizar e facilitar o serviço operacional, se alguém conseguir me apontar, eu sinceramente, eu jogo a minha carteirinha da OAB fora, porque não existe. Não tem existe. Como. Então, ou seja, mas aí a gente entra na conveniência, né? Então, assim, quando é conveniente, aí pode. Sim. Eu já tive caso de um oficial que respondeu por prevaricação, porque ele não atendeu, ele estava de oficial de dia, já tive um sargento também, estava de sargento de dia, ele não atendeu um pedido para ir para uma ocorrência, ele estava de sobreaviso, e ele não atendeu uma chamada pelo WhatsApp. Nossa. Então, ou seja, eu já tive que defender policial que não respondeu chamada pelo WhatsApp ou mensagem pelo WhatsApp, e aí isso é considerado um meio oficial. Agora, para as demais situações, aí é um meio oficioso, e não só é oficioso, como agora, segundo a diretriz, é proibido. Então, a gente começa a entrar num campo muito perigoso. Né? Então, assim, todo mundo aqui sabe o que você pode falar, o que você não pode falar, todo mundo sabe se você tem competência para falar em nome da corporação ou não. E todo mundo sabe que não pode fazer dança no TikTok pelado. Sim. Usando farda, usando a parte de cima da farda, todo mundo sabe. Né? Agora, você exigir que o militar ele descolhe a sua identidade como ser humano da sua identidade militar, isso é perigosíssimo. Porque você acaba... o militar, e volta a dizer, ele não é civil. Né? Ele é um militar. E quando a corporação exige que você se descolhe disso, ela começa a provocar um sentimento de desmilitarização no próprio administrado, no próprio sujeito. E Sim. isso é um perigo. Então, quando a gente está falando, a gente está no momento em que a gente reforça as instituições militares, e eu reforço as instituições militares, eu sou contra o uso da instituição militar, eu sou contra o uso da hierarquia e disciplina para fins pessoais. Agora, eu sou extremamente defensora da hierarquia, disciplina, normas militares, sou de extrema direita, sou extremamente militarizada em absolutamente tudo que eu faço na minha vida privada e na minha vida profissional. Ponto. Agora, isso não quer dizer que eu concorde com o uso desses documentos de forma desviada, de forma pessoal. Né? Então, para mim, essa diretriz, ela cria um problema para a própria instituição, ela invade o direito de privacidade, ela invade, inclusive, o direito de identidade, Jéssica. E aí a gente está falando de uma situação chamada, que nós já falamos aqui, a gente está falando de dano existencial. Porque o militar, quando a gente fala da atividade militar, não é só a moral dele, não é a vida dele, é toda a existência dele. Então, quando eu tenho normas proibitivas, neste nível, eu estou impactando a existência. Aí eu estou falando de impacto na minha própria existência como militar. E aí a gente começa a entrar num campo muito perigoso. Então, essa diretriz, ela está buscando, na verdade, uma desmilitarização, quando a gente está justamente no movimento contrário. A gente está no movimento de fortalecimento das instituições militares, fortalecimento das ferramentas militares, fortalecimento das praças, de trabalho conjunto dos oficiais com as praças, porque do meio público, as únicas instituições que se salvam moralmente, e sim, apesar dos pesares e apesar das exceções, somos sim a reserva moral dessa nação. Os militares são a reserva moral dessa nação. Somos sim a última barreira entre o bem e o mal.
Então, se a gente começar a trabalhar numa lógica de começar a se criar diretriz, portaria, norma, que descola a minha identidade militar, que diz que eu não posso mais ostentar a minha vida como militar, e não posso mais confundir a minha vida militar com a minha vida privada, eu estou trabalhando num processo contrário de desmilitarização. E mais, eu estou jogando para o militar, eu estou jogando para o administrado a responsabilidade de se autopoliciar e se policiar o coleguinha do lado. Esse trabalho de fiscalizar as redes sociais é da Corregedoria Geral, é da Corregedoria da UPM. Sim, verdade. Dando a responsabilidade para o militar fazer isso. Quer dizer, meu cara, você que se policie. Negativo. Ao policial, ao militar, não cabe atividade correcional de si próprio. Não... Eu acho que caiu de novo, será? A internet da doutora? Bom, gente, eu vou chamar aqui o doutor Tiago, não sei se ele está online. Está online, doutor Tiago? Manda um alô aí para mim, para a gente conversar um pouquinho. Deixa eu ver. Ela caiu, né? Vou chamar então o doutor Tiago, gente, peraí. Feliz ano novo, Jaziel, peraí. Vou chamar então o doutor Tiago. Oi, doutor Tiago. Tudo bem? Bom? Estou aqui, estou ajeitando aqui. Meu querido amigo. A doutora caiu, daqui a pouco eu vou chamar ela de novo, né? Novamente, para a gente estar finalizando a conversa. Doutora Mariana, caiu. Só vou apresentar o doutor Tiago, já vou convidar a senhora de novo, tá bom? Então, doutor Tiago, está tendo muita polêmica, né, em relação à questão dessa nova diretriz, né? Queria que você desse a sua opinião. Para quem não conhece o doutor Tiago, ele é advogado também, né? Ele é especialista também na área militar. O doutor Tiago tem uma história, assim, linda, né, de vida, de superação. Ele foi expulso da PM, né, de forma injusta. Ele se formou em Direito, né? Começou a estudar na área militar, enfim, se especializou nessa área. E ele advogou para ele mesmo, gente. E ele conseguiu tomar posse, ser reintegrado, né? Só que aí ele optou, né, por motivos óbvios de sair da PM, porque não cabia mais, ele já tinha bastante clientes aqui fora, enfim. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho com a gente, né, sobre a sua opinião. Daqui a pouco eu vou chamar a doutora Mariana de novo. A doutora estava indo bem, estava falando bonito, né? Sim. Boa noite a todos, você, Jéssica. Eu já tenho uma outra forma de falar, de explicar, eu já sou mais maloqueiro, mais da rua, né? Eu já vou direto no caso prático. O que fizeram é uma arbitrariedade, eu não consegui nem, eu estou o dia inteiro respondendo pessoal, o negócio está bombando, está explodindo na PM, tudo como é jeito. É arbitrário, Sim. É ilegal. Não sei se eles vão conseguir manter isso daí. Inclusive, já até o doutor Gilmar já me mandou aqui um post dele no Facebook, que fizeram isso, não sei se você vai lembrar, mas fizeram isso ano passado com a Polícia Civil. E o TJ Sim. derrubou. TJ Sim. derrubou de imediato, né? Porque a Civil é muito forte, né? Querendo ou não, o delegado, ao contrário dos coronéis da PM que não tem formação nenhuma, tem muitos semi-analfabetos na PM, os delegados são formados em direito, são delegados de polícia, entende, né? E são a polícia judiciária. Então, o próprio judiciário viu a arbitrariedade e foi lá e cortou. E eu tenho certeza que isso que estourou hoje já está mancomunado com o TJM, os juízes militares ali tudinho, com a corja todinha dos grandes militares. Então, tenho certeza que eles já fecharam o cerco. Eles já estavam prevendo ações que iriam ter e que vai ter no futuro, mas eles já estão fechando o cerco, isso aí, com certeza. Sim. E assim, doutor Tiago, o que eu acho incrível, né, é que todos pagam, né, pelo um erro de aquele cara que faz uma dancinha no TikTok para mais, ou talvez da Fox, né, que faz uma dancinha para mais, enfim, acaba utilizando a instituição para isso. Só que assim, 90% enaltecendo, né, a instituição, colocando a instituição lá em cima. A gente vê vários Sim. trabalhos de vários policiais militares postando vídeos assim incríveis, né, emocionantes sobre o dia a dia da polícia, e eu acho que isso até acaba atraindo mais, né, a sociedade próximo da PM. A gente consegue
se aproximar mais, né, da sociedade, e isso é muito positivo para a polícia. Então, assim, é uma coisa que realmente não dá para entender o porquê dessa mordaça, né, porquê desse cala-te-boca, né? Tem algumas coisas boas que esses caras fizeram, né? Eles estão mostrando para todo mundo o nível de baixeza deles, esses coronéis aí que fizeram isso. Eu tenho dó desse tonto, desse idiota, desse comandante-geral atual, porque eu já ouvi falar bem dele. Só que é aquele ditado, né? Que o importante é como você encerra, é o final da sua vida e sua carreira. E ele tá terminando muito mal. Ele tá terminando como um covarde, que não teve coragem de pedir, né, o desligamento como outro comandante-geral anterior a ele fez. Assumiu essa cadeira aí para agradar o Dória e tá fazendo essa grande merda hoje. Ele vai entrar para a história como o cara que cometeu uma arbitrariedade. Você só vê em Cuba, você só vê na Coreia do Norte, na China e na PM de São Paulo. Eles mostraram para todo mundo que eles cagam na Constituição. Eles cagam na Constituição, não tem respeito nenhum. Os coronéis da PM de São Paulo provaram para o Brasil todo, para o mundo todo, que eles não respeitam a Constituição, que eles se sentem acima da Constituição e editaram essa bizarrice aí, que é igual você falou. 99% dos vídeos, a grande maioria, são de vídeos bons, são bons policiais. E esses caras fizeram isso daí. O que eles fizeram? Vamos cortar tudo de uma vez. Não tem cabimento cortar todo mundo. Um pouco a gente sabe o que é. Que como a gente está batendo no sistema, eu, Zacarias, Andrige, Militarismo da Depressão, Pracinha Cansado, a sua página e um monte, batendo no mal militar, os caras estão preocupados. Porque daqui uma semana já vira 2022. 2022 é ano de eleição. E muitos desses canalhas aí vão apoiar alguém e vão querer sair para deputado. Só que vai ser desmascarado. A maior vergonha que esses caras vão passar, meu... Escreve aí que eu tô falando. A vergonha é que esses vagabundos vão passar ano que vem. Doutor Tiago. Fala aí. Eu vou convidar... Polêmico, né, gente, esse assunto, né? Vocês gostam de polêmica, né, gente? Eu vou convidar aqui a doutora Mariana de novo para entrar junto com a gente, para ela também dar opinião diferente a isso aí. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu mandar aqui para a doutora Mariana. Escreve o que eu tô falando. Esses caras mexeram numa ferida, porque a gente não tem como ele... Não, com certeza. Eu, proibiu de eu falar? Graças a Deus, eu tô fora desse sistema, dessa operação. Digo mais. Boa noite, doutora. Boa noite, querido. Tudo bem? E digo mais para esses vagabundos. Além disso, é minha obrigação falar. E eu, na minha ocupação, eu falando como advogado, eu tenho até imunidade de palavra, eles não podem nem me processar. Então esse é o desespero deles. Esse é o medo deles. Porque nós vamos continuar falando, eles querendo ou não. Não vão parar. Não tem como parar. E a revolta que esses caras eles criaram na tropa, eles não têm noção. Porque muito Mike que estava quieto, eu perco uma média de 10 Mike por dia que deixam de me seguir por causa disso aí, por causa de medo. Mas a revolta que eles estão criando na tropa é que Mike que trabalham com eles vai começar a boicotar eles. Vai começar a mandar material pra gente. Vai começar a mandar prova dos abusos que esses caras cometem. Eles deram um tiro no pé, pode ter certeza. A sua live é uma das primeiras de hoje. Sim. Escreve o que eu tô falando. Eles deram um tiro no pé deles. Eles não têm noção do que eles fizeram. Gente, doutor Tiago, eu quero que todo mundo saiba, assim, gente, por favor, contem com a gente. Vocês não podem, né, denunciar, vocês são presos a um regulamento, a um código militar, mas a gente está aqui. Então, mandem de forma anônima no nosso direct, ninguém vai saber que vocês mandaram, a gente vai recorrer a apoio, a gente vai tentar ajudar vocês de alguma forma, mas não se calem, não fiquem com medo dessa postura, né, dessa mordaça mesmo que eles estão tentando fazer, né, contra os policiais, querendo jogar toda aquela merda, né, debaixo do tapete, aquela sujeira debaixo do tapete, enfim, e não querem expor. Uma vez você falou sobre que a polícia ela tem ranço, né, ranço de pessoas que querem expor a instituição. Só que assim, se ninguém fizer isso, como que as pessoas não, vão conhecer o lado B? Porque as pessoas só falam do lado A. Né, do lado bonito, romantizando a PM. Mas e aí o lado B? Sobre os assédios, né, sobre as perseguições, sobre os abusos, sobre as expulsões, né, que são feitas de diversas formas aí injustas, como aconteceu contigo, né, que você conseguiu provar sua inocência. Então, assim, é isso, gente. Vocês têm o nosso apoio. Mandem denúncia pra gente pelo direct. A gente não é mais policiais militares, a gente não deve mais nada para essa instituição, a gente não é preso a nenhum regulamento, a gente vai apoiar vocês, tá bom? Deixa eu chamar aqui a doutora Mariana, doutor Tiago, que ela caiu, só um minutinho, mas pode ir falando. É isso mesmo, pessoal. Continue mandando, que a gente está recebendo. Por mais que esses caras não queiram,
A gente está tendo apoio de oficiais superiores, vários deputados estaduais abraçando nossa causa, alguns deputados federais também colocaram à disposição, porém a nossa pauta é estadual. E esse é assim, o time está crescendo. Eles estão querendo cortar, proibir, e o povo está abraçando a causa. E o mais importante, o povão está abraçando. O paisano, o cidadão. Aí não tem como eles fazer nada. Uma coisa é eles podem dar um Mike da reserva, um Mike da ativa. Eu quero ver como que eles vão parar o povo. Como é que eles vão parar o povão? Não tem como. Então esse é o desespero deles. Vai lá, Exatamente, o doutora, povo está ficando revoltado. Doutora Mariana, por favor, pode continuar. Gente, só um minutinho que eu vou abrir a conta aqui para o meu filho. Pode ir falando aí, gente. Só um minutinho. Doutor, eu concordo exatamente em tudo isso, mas são as lutas que mudam as leis, né? A gente que advoga no direito militar, a gente sabe que a gente já começa na desvantagem. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Eu cheguei a escrever o começo de um parecer para tentar derrubar essa diretriz, né? E complementando... não vai, a gente vai parar. Complementando a tua fala, doutor, o que a gente precisa saber, os nossos tribunais precisam saber, a pessoa que escreveu essa diretriz, porque alguém sentou e escreveu isso daí, né? A gente precisa abrir os olhos, abrir os ouvidos, abrir a mente, para poder distinguir um militar que ele está se manifestando livremente da sua opinião, sem qualquer afronta a nenhuma legislação interna disciplinar ou penal militar. A gente precisa distinguir esse cara do delinquente, do criminoso, daquele que afronta o regulamento disciplinar e daquele que afronta o 166 do Código Penal Militar. Então, nós temos que fazer essa distinção, porque se a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, a gente vai conseguir colocar todo mundo numa situação de inconstitucionalidade. Então, inclusive, essa diretriz absolutamente ela é inconstitucional, e aí a gente já ouviu isso aqui nos comentários várias vezes, o doutor começou falando, ela é inconstitucional e digo por quê. Ela é uma norma, certo? Ela é uma norma interna, uma norma. Então, ela é uma norma que ela ordena que outra pareça proibir, que é o cumprimento do dever jurídico. Ou seja, eu tenho um dever de me mostrar como eu sou, é meu dever de identidade. Então, eu tenho uma norma que ordena outra norma que faz parecer proibido uma coisa que me é de direito. Né? Então, assim, isso contrapõe totalmente uma série de garantias constitucionais, como contrapõe R200, Estatuto da PM de São Paulo, contrapõe uma série de ordenamentos, né, internos e externos, constitucionais, e inclusive, se a gente for além, esse tipo de situação, essa diretriz é caso, inclusive, para levar para a Corte Internacional. Sem dúvida nenhuma. E aí abro aqui. Os advogados militares que quiserem comigo assinar e levar essa peça para a Corte Interamericana ou para a Corte Internacional, nós vamos fazer. Eu não gostaria de assinar isso sozinha. É uma peça de um tamanho enorme que eu gostaria de advogados do Brasil inteiro. Então, fica aí o convite. Advogados que queiram compor o time de advogados militares para levar a quebra dessa diretriz, já que nós estamos falando, que nós já começamos atrás, por questões do oficialato tem uma pressão muito grande, bancada militar uma pressão muito grande, tribunal militar, de justiça militar em São Paulo, que é tribunal próprio, a gente tem uma pressão já muito grande, uma pré-formatação de como eles vão entender isso daí, Thiago. Então, assim, vamos levar isso para a Corte Internacional. Simples. Vamos levar Doutora, só um minutinho. Teve uma pergunta aqui, eu não consegui ver o nome da... Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar. Que já teve outras perguntas, perguntando se tem algum jeito de barrar, né? A pessoa usou esse termo, de barrar essa diretriz, entendeu? Existe viadim, e aí eu e o doutor Thiago, a gente pode escolher a forma mais rápida de fazer isso, inclusive com efeito suspensivo. Tá? Inclusive com efeito suspensivo. Mas eu iria além. Eu faria uma peça em português, em inglês, e levaria para a Corte Americana. Tá? Levaria isso para julgamento internacional. Caramba, gente, olha a moral, hein, gente? A Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Porque quando eu estou falando de algo que proíbe, uma norma que proíbe o uso da minha identidade como ser humano, eu estou falando em afronta de direito internacional. Então, para mim, essa norma, ela pode sim ser levada para a comissão que julga toda lei, toda norma que visa quebrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí eu estou aberta a assinar
com qualquer banca, qualquer advogado, que sei que o advogado que se propõe a isso é um advogado capaz. O doutor Tiago sabe que nós que advogamos na área militar, se a gente não for competente, a gente morre, né? Simples, é simples assim, né? A gente lida com carreira de gente armada há muitos anos. E eu me disponho a levar essa peça para a Corte Internacional. E aí, doutor Tiago? Caramba, hein? Massa, hein? O que o senhor acha, doutor Tiago? Levar para cortes internacionais, alguma coisa desse tipo, se quebrar a norma de direito humano, sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor de fazer todo tipo de pressão possível. Até no Datena, se precisar, no Datena, tá acontecendo isso, no Bolsonaro, em todo lugar, eu sou a favor. Porque alguém vai se mexer pela gente. Porque é inacreditável. É o que eu falei anteriormente. Uma grande união de advogados militares, a gente é o que eu falei anteriormente. O TJM, eu tenho certeza que já está contaminado. Tenho certeza que antes de sair essa norma, certeza absoluta. Algum coronel já ligou para o TJM, nós vamos soltar uma norma assim, assim, assado. Já estão tudo preparados, isso aí eu tenho certeza. Então tem que ser uma coisa fora do TJM. Porque o TJM de São Paulo, e os coronéis é um clubinho. É um clubinho, é um bordel, eles são amiguinhos, eles tratam a sentença antes do julgamento, eles tratam que eles vão decidir. Tem uma decisão, é uma heresia para o direito, de 2, 3 meses atrás, que um oficial bateu na cara de um soldado, como o crime era uma pena alta de 3 a 8 anos, era muito grave, o coronel, na segunda instância, não teve nem vergonha na cara de desclassificar o crime para uma ofensa aviltante ou inferior e deu uma detenção de 3 meses. E esse desgraçado que bateu no soldado hoje, acho que foi promovido a coronel. Isso aconteceu no CPA-M5. Então esse tipo de covardia acaba. Acaba não, existe aqui em São Paulo e não acaba. Por isso que hoje, atualmente, eu sou a favor de acabar o militarismo na PM. A PM tinha que ser uma PM estadual sem militarismo por causa desses caras. Essa geração aí não morre, não aposenta, não vão embora, só destrói a PM. Então tem que procurar sim, doutora, todos os meios possíveis. Eu já rascunhei parte, já tem mais de 20 páginas aqui rascunhada, inclusive em inglês, e eu tô aberta, né, a ter outros advogados que queiram compor a defesa e levar a quebra dessa diretriz. Eu já levei um processo para a Corte Internacional quando começou o uso das câmeras individuais. E graças ao parecer das câmeras de uso individual, alguns estados alteraram a forma como ela foi usada, né, ou como ela vem sendo usada. E digo aqui pela realidade de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que hoje utilizam com obrigatoriedade, praticamente. E esse é um caso que afronta a lei internacional de proteção dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ela merece sim ser levada à Corte Internacional. Sabe o que eu acho que é engraçado? Engraçado não, é irônico, sei lá, tanta coisa séria na polícia para poder ser resolvida, né, ser tratada, como o hospital da polícia, né, o HPM. Não sei se o senhor recebeu, doutor Tiago, um áudio, né, de um policial militar lá que não tinha nem uma pasta de dente para utilizar, uma escova de dente para poder escovar o dente, né, ele estava faltando materiais de higiene. Sim. Tanta coisa, assim, importante, né, o policial não ter um apoio psicológico decente, não ter um apoio médico decente, enfim, você chega nos batalhões, né, as instalações precárias, e o pessoal preocupado com rede social do policial, ainda está levando, assim, uma boa imagem, né, porque os vídeos que eu vejo, sinceramente, as coisas que eu vejo nas redes sociais, 99% são coisas boas, né, enaltecendo a instituição. Para aquilo que não for, existe a corregedoria, existe o Ministério Exatamente. Para aquilo Exatamente. esse papel é da corregedoria. Quem cometeu esse erro que pague. Ele já tinha essa atividade correcional, abre PM. Agora, é para isso que esses órgãos existem. É para isso. É para corrigir órgãos correcionais. É para corrigir. Então, é para isso que existe. Né? O sistema ele não vai ser medicamente perfeito o tempo inteiro. Militares no mundo inteiro cometem transgressões e crimes militares todos os dias, todos os segundos. O sistema nunca vai ser medicamente fechado e perfeito. E ainda bem, né, doutor? Senão nós não teríamos trabalho. Mas, enfim, o sistema não é hermeticamente perfeito e fechado. E se fosse, estaria errado. Né? A polícia belga não é perfeita. A polícia suíça não é perfeita. Né? A guarda real do papado não é perfeita. Né? Então, enfim, para isso existem os órgãos corregencionais.
né? Agora, o que a gente não pode é permitir, né, uma afronta a direitos sacramentados, constitucionais, pétreos, invioláveis, por mero e bel prazer de determinada meia dúzia que resolve, me parece não ter mais o que fazer, escrever uma diretriz que, sinceramente, a metade fala mais do mesmo e a outra metade é ilegal. Não serve para nada. Exatamente. Exatamente. Uma pouca vergonha, né, gente, isso daí. Tanta coisa para se preocupar. Mas eu deixo uma dúvida, né, uma pergunta, na verdade. Será que o pessoal da alta cúpula, né, que usa a instituição para se autopromover em questões políticas, né, que consegue cargos políticos, será que eles vão parar de usar o nome da instituição, gente? Vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho, porque se o Praça não pode... se o Praça não pode, né, se o Praça não pode fazer algo na rede social, enfim... Oficial também não pode, gente. Então vamos ficar de olho, hein? Além do que, vamos ser bem sinceros, na prática, essa diretriz ela é totalmente inaplicável. Porque primeiro que para eu processar um militar, seja disciplinarmente ou criminalmente, por postagem ou por manifestação em mídia social, em rede social, seja de forma escrita ou gravada, né, ou por mobile ou web, eu tenho que ter ata notarial. Então aí eu vou ter que ter pelo menos 300 policiais de corregedoria só fazendo ata notarial, só transcrevendo e mandando para o cartório fazer ata notarial. É o tipo de lei que ela é inaplicável, ela é inoperável, ela não serve para nada. Porque eu vou precisar de ata notarial, vou ter que ter um prédio só para fazer ata notarial. Ela é inaplicável. Isso aí vai ser instrumento de coerção da tropa, transferência, perseguição. Eles estão querendo controlar, porque muito Mike tá aprovando as nossas páginas e está se socorrendo, então eles estão preocupadíssimos com isso. Inclusive, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a doutora, o que a senhora acha? Baseado no princípio da anterioridade, como não existia essa norma até hoje, quer dizer, tem alguns pontos, já tem no RD, né? O RD prevê tudo. Tem no CP. Então, uma policial me perguntou, ela tem fotos antigas no Facebook que ela não está conseguindo nem tirar. O pessoal está desesperado, não consegue nem excluir as fotos. Aí o pessoal pergunta, e agora? E agora? E as que eu já postei, será que eu posso ser punido? Existe a lei, que eu acredito que só na esfera penal se aplica, de não retroagir, né, para punir. No administrativo, a PM retroage até o dia que você nasceu, se precisar. Ela retroage, mas a gente tem decisões das cortes superiores já estendendo a impossibilidade também nas infrações disciplinares. Primeiro, orientação óbvia, e é uma orientação extremamente legalista. Tudo aquilo que não ofender o pundonor militar e o decoro da classe não precisa ser retirado das redes sociais. Não deve ser retirado das redes sociais. Isso aí vai ser uma caçada às bruxas. Sim. Vai ser uma caçada às bruxas. Agora, se você postou videozinho fazer dancinha no TikTok fardado, meu caro, vai lá e delete, faz tempo que devia ter feito isso. Né? Aí merece tomar uma cadeira. Aí 24 horas. Eu vi um vídeo aí de um policial, gente, acho que é do Tático, de calcinha, o negócio tava estranho, hein, gente? Então, fazendo propaganda, né? Ó, recebi esse suplemento alimentar. Mandou pro namorado dele e mandou. Né? Gente, eu lanço um desafio para os policiares militares, para não excluir a foto de vocês. Não engulam tudo que o sistema fica propondo, fica empurrando para vocês. Bata um pouquinho de frente, não é ser rebelde, desobediência, não é isso, gente. Mas se a gente começar também a acatar tudo que eles fazem, esses abusos, né, daqui a pouco, enfim, é uma ditadura, os policiais não vão poder mais fazer nada, né? Até porque norma ilegal não se cumpre. Exatamente. Não se cumpre. Então, assim, indo nessa linha, eu quero dar uma dica para os mais. Não feriu o pundonor militar, não feriu o decoro da classe, não se dirigiu de forma desrespeitosa ao seu comandante ou qualquer superior hierárquico, e aí também existe um problema, né? Porque a gente vê os grupos de WhatsApp, às vezes, com algumas manifestações no tanto quanto exacerbada, às vezes é só daquele pelotão, daquela companhia, e isso realmente eu entendo que você está incorrendo em transgressão e está incorrendo em suposto crime, tá? Mas tirando isso, tirando o óbvio, não há razão para se cumprir norma ilegal. Norma ilegal não se cumpre. Ordem legal não se cumpre. E eu queria dar uma dica, Jéssica, aproveitar, eu costumo sempre dar uma dica. Maicão, leia a maldita lei de abuso de autoridade. Ela tem muita coisa para vocês pegar aí. Eu fiz um post esses dias, eu falei, ó, se te proibirem acesso a vistas, ao seu PD, IPM, tudo que você estiver respondendo, se o cara falar assim, ó, faz uma parte para autorizar, já dá voz de prisão para esse maldito, que ele cometeu um crime.
Ele cometeu um crime da lei de abuso de autoridade. E nessa mesma linha, se o policial, capitão, tenente, quem for, abrir um procedimento, um PD, qualquer investigação para você, baseado nessa nova lei, sem fundamento nenhum, a lei também prevê crime. É crime contra o seu comandante, se ele abrir. Isso é lindo. Isso é lindo, eles não divulgam. Isso aí não é motivo de preleção, de ICC. Isso aí ninguém fala, porque é contra ele. Eu tenho aplicado isso direto. Isso é uma beleza. Eu tenho aplicado você vai abrir, capitão? Você vai abrir sem prova, beleza. Então já pega um advogado, manda o advogado já pedir um IPM do seu capitão, aí vamos ver se ele vai abaixar a bola ou não vai. Porque se ele não tiver prova e ele abriu sem fundamento para te perseguir, ele cometeu um crime de abuso de autoridade. Então fique atento com isso aí. Na defesa prévia, sim, eu já peço a remessa, é uma beleza. E muitas OPMs fazem a remessa, porque é um pedido. É um pedido, eu tenho direito de petição, é um pedido. Eu já peço a remessa, toda autoridade que formar acusação, ou seja, basta acusação, formar acusação em ato ou conduta que ela sabe ser inidônea, comete crime de abuso de autoridade. Exatamente. E é isso mesmo que a senhora falou. Eu já mando na prévia, eles já somem rapidinho o processo. Acaba ali o PD, nem começa. Eu tenho um PD meu que só de eu mandar a procuração, os caras já arquivam, não manda pra frente. Tá 1 ano sem me chamar. E eu tô até vendo aqui a postagem do Caveira 12, do Major Bonfim, e o que ele fala é muito verdade, muito verdadeiro. Quantos jovens que querem ingressar na carreira militar, hoje eles se espelham, né, em policiais militares, nacionais, internacionais, que fazem muito, tem muito engajamento social e são belos exemplos. Ele, inclusive, é um. Sim. Né? São belos exemplos. Porque o poder de alcance é muito maior do que o perfil institucional. É muito mais real. Ele consegue bater um papo e conversar diretamente com aquele Mike, com aquele militar. Sim. Então, isso aí não pode, de forma nenhuma, ser tirado. Isso aí depõe contra a própria valorização das instituições militares, depõe contra a valorização da profissão, da atividade militar. Então, norma ilegal não se cumpre, ordem legal não se cumpre, a lei de abuso de autoridade, ela prevê sim, doutor Tiago, e eu, às vezes, quando não consigo fazer na defesa prévia, porque na defesa prévia, às vezes, eu não tenho argumento, eu pego o depoimento e no depoimento, na ata final do procedimento, eu já mando remessa. De punho. Já aconteceu de eu escrever de punho, pegar um papel e uma caneta e fazer remessa de punho, né? Isso aí não tenha dúvida que a força de alcance de um militar com alto engajamento nas redes sociais é muito maior do que os perfis institucionais, né? Quantas dicas de concurso, quantas dicas de locais, quantas dicas assim, de TAF, quantas dicas de legislação, de como os tribunais têm entendido determinada situação, chegam primeiro para a pessoa física, depois. Acho que um concurseiro vai mandar e-mail, vai mandar um direct para o oficial da PM. Faz sentido. Bom, gente, a live tá encerrando aqui, que o Instagram, ele dá, acho que 1 hora pra gente, né, pra poder estar fazendo essa live. Pena que é um assunto tão polêmico, né, que tem tantas, sei lá, como é que eu posso dizer? Tem tantas lacunas aí que pode ser preenchida com perguntas, dúvidas, mas, enfim, a gente marca uma outra live, né, vamos deixar passar as festas, a gente vai marcar uma outra live para tirar mais dúvidas ainda do pessoal. Eu queria agradecer muito a doutora Mariana Lixa por estar participando com a gente hoje, o doutor Tiago também. São visões diferentes, né? Mas, enfim, o propósito é o mesmo, né? O propósito dos 3 aqui é o mesmo, né? Que é apoiar o policial militar e lutar contra esses abusos, né, gente? Que a gente tem visto aí. Eu recebo muitas denúncias de policiais femininas, policiais masculinos, enfim. Então, o nosso trabalho está tendo efeito, é um trabalho bacana, a gente está apoiando, a gente está ajudando essas pessoas que muitas das vezes não tem com quem contar. Vão até o fundo do poço, pensam em cometer suicídios, né? Então, nosso trabalho não está sendo em vão. E por isso, né? Está tocando na ferida e por isso que estão querendo atingir a gente. Mas não vamos parar, gente. Tá bom? Eu agradeço a vocês. Eu vou passar a palavra, né, para vocês poderem estar se despedindo do pessoal aí. Doutora Mariana, primeiras mulheres. Eu e o doutor Thiago, a gente vai trabalhar aí nos bastidores para a próxima live a gente já ter alguma coisa em mão. Eu já tenho muita paciência, na verdade, praticamente a tarde toda fazendo parecer sobre isso, porque cada resposta que eu dava, eu começava a pensar de uma forma diferente. E sim, a gente não só vai levar isso para debater a forma constitucional de abordagem dessa diretriz, como no que depender de mim, da minha banca, a gente vai levar isso para a Corte Internacional. Amém. E você, doutor Tiago?
É isso mesmo. Eu Doutor agradeço Tiago mais uma caiu? vez, Ah, tá aí. Pode Jéssica. falar. Agradeço mais uma vez você, a doutora. Palavras brilhantes. A doutora é extremamente técnica e eu sou meio não, né? Muito maloqueiro. Eu não consigo ter elegância. Eu não tenho, consigo ter elegância que a doutora tem. Doutor, Mas a tropa me entende, né? Em 5 segundos. Então, a tropa entende, né? E é isso mesmo. Inclusive, a live que a Jéssica fez esses dias com a menina lá que tá sofrendo lá, não consegue pedir baixa, porque essa desgraça não deixa a menina embora. Perturbaram, perseguiram, assediaram a menina, agora não pode nem sair. E isso repercute na decisão deles. Eles estão desesperados, porque eles não conseguem parar eu, a Jéssica, o Zacarias, o Rodrigo, não conseguem. O Pracinha, o militarismo, então, eles falaram, vamos cortar. Só que vai ser um tiro pela culatra, pode escrever o que eu tô falando. Os Pração, tem gente que vive das mídias sociais. Tem gente que vive daquilo ali. Tem fotos que tem 300 mil seguidores que vivem aquilo. Como é que ela vai tirar tudo aquilo? Se ela excluir a foto, ela exclui tudo, ela não tem nada. Podcasts vão pararem, os grandes, porque tá levando só a polícia. Hoje minha amiga aí, a Monteiro, não foi no Snyder porque por causa dessa palhaçada aí, ó. 1 milhão e poucos seguidores, não pode. Então isso vai repercutir de uma forma muito negativa. E graças a gente, estão muito preocupados, nós não vamos parar. Só um aviso. Vamos continuar lutando. Oi, doutora. E aí, realmente, para encerrar mesmo, já que eu já me despedi, o doutor Tiago também, eu vou deixar uma mensagem que, para mim, todo mundo que ouvir essa live, ela vai se identificar. Os militares, da vontade, fizeram renúncia, como fizeram da sua vida também. O seu nome é sacrifício. Por ofício, desprezam a morte e o sofrimento físico. Seus pecados mesmos são generosos, facilmente esplêndidos. A beleza das suas ações é tão grande que os poetas não se cansam de celebrar. Quando eles passam junto, fazendo barulho, os corações mais cansados sentem estremecer-se alguma coisa dentro de si. A gente os conhece, militares. Pelo preço de sua sujeição, eles compram a liberdade para todos e defendem da invasão estranha de fazer com rigor tudo isso. Se algum dia o fizeram, algum dia o farão. E desde hoje é como se sempre fizeram. Porque, por definição, o homem de guerra é nobre. E quando ele se põe em marcha, a sua esquerda vai a coragem e a sua direita vai a disciplina. Caramba! Arrasou, doutora. Caramba, falou bonito, hein? Parabéns. Gente, muito obrigado. Me sinto muito honrada por estar com vocês aqui hoje. A gente está tendo essa troca, né, de informações. É muito válida. A live vai ficar salva aqui para quem quiser assistir depois, tá bom? E é isso, gente. Não se calem. Não fiquem com medo desse sistema, dessa represália, enfim, desse cala-te-boca, né, como a doutora falou. Vamos continuar expondo, sim. Lógico, de forma inteligente, né? Mas outra coisa, gente, é olho por olho e dente por dente. Já que, né, eles não querem que vocês tenham o engajamento de vocês através da PM, também não dê engajamento à PM. Parem de seguir, parem de dar Ibope, né? Porque sem seguidores, sem Ibope, enfim, né? O que eles vão ser? Grupos, então, muitas das vezes, só estão no poder quem a gente coloca. Doutor Tiago, o senhor quer falar alguma coisa? Doutor Tiago, tá ouvindo? Eu só confirmando, saia dos grupos da PM, esses grupos malditos de Zap, de OS, você não é obrigado a ficar, para de seguir a página da PM, se você seguir, a maioria não segue, mas deixa de seguir, boicote total para ele ver o tamanho da força de vocês. Os praças são a maioria, né? Vocês têm que se unirem mais, têm que se unir, têm que fazer a união, né? A união, ela faz a força. Nada contra oficiais, eu não tenho nada contra oficiais, inclusive quem fez a nossa arte foi um major, né, a doutora Mariana, né? Um trabalho incrível, agradeço muito a ele pelo trabalho, enfim. É isso, gente. Obrigado, boa noite para vocês, Deus abençoe a todos.